Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesse momento. E que o Senhor Deus possa falar ao seu coração e te abençoar nesta hora. Eu gostaria de ler um texto da palavra do nosso Deus que se encontra lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 37. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está escrevendo sobre a nossa salvação em Cristo. E ele começa o capítulo 8 dizendo que se estamos em Cristo, nenhuma condenação há mais que pese sobre nós. Porque ele, Jesus, pagou a dívida que era minha e sua. E agora, justificados diante do Pai, temos um novo relacionamento com ele. E assim estamos sendo moldados e conformados à imagem de Jesus, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, como diz o verso 29. Contamos com a intercessão do Espírito Santo, que por nós clama diante de Deus, com gemidos inexprimíveis, a fim de que a nossa salvação seja completa, a fim de que a nossa oração seja moldada, a fim de que nós experimentemos todo o bom propósito de Deus em nossa vida. Mas isso não significa que nesta vida não teremos dificuldades. Pelo contrário, a partir do versículo 31, Paulo nos lembra que nesse processo de santificação nós teremos embates, seremos acusados, situações se levantarão contra nós, mas então ele chega a essa conclusão. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso não significa, queridos, que a vitória de Cristo em nós nos exime de qualquer luta ou provação. Não é porque nós somos em Cristo novas criaturas e as coisas velhas do nosso ser passaram, que nós não teremos adversidades nessa vida. Infelizmente, essa é uma realidade desse mundo caído, no qual eu e você vivemos, esperando e aguardando o dia de Cristo, o dia da consumação de todas as coisas. Mas Paulo nos traz uma palavra de esperança, nos lembrando que, ainda que venha a tribulação, ainda que venha a luta, ainda que venha a fome, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada, em todas estas coisas, nós seremos vitoriosos. Mas vitoriosos por nós mesmos? O texto nos deixa bem claro que não. Nós somos vitoriosos por meio de Jesus. Nós somos vitoriosos na medida em que lidamos com todas as circunstâncias com a mente de Cristo, compreendendo que todas as coisas nos acontecem, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Também nos acontecem para que nós sejamos moldados e conformados à sua imagem, para que nós aprendamos pela obediência ao Pai todo o bom propósito que ele tem para nós. Queridos, antes de ser uma palavra triunfalista, o que Paulo nos diz nesta ocasião nos chama a compreender a realidade de forma vívida, de forma presente e realista. Teremos lutas, teremos provações, mas nem estamos sozinhos e nem desprovidos de força para lidar com todas elas. Por isso, hoje somos chamados a nos firmar em Cristo, firmarmos em seu ensino e em sua palavra. Somos chamados hoje a confiar em suas promessas e viver segundo o propósito que ele tem para nós. Afinal de contas, é por meio de Cristo
que podemos vencer. Por isso, não se assuste com todas as lutas e dificuldades que a vida pode te dar, mas confie que por meio de Cristo, a luta mais densa, a noite mais sombria, os momentos mais inquietantes da vida podem ser vencidos. Vamos orar? Deus, acalma o nosso coração diante das nossas próprias lutas. E lembra-nos, ó Deus, que o Senhor Jesus não só morreu por nós e por nós ressuscitou, mas que também está ao nosso lado para nos ajudar, nos fortalecendo por seu Espírito e nos dando direcionamento em nossas lutas, em nossas provações. Renova, ó Deus, a nossa confiança nestas verdades e que entendamos que sobre todas estas coisas em Cristo somos mais que vencedores. Que não temamos as circunstâncias, que não temamos as lutas, mas que confiemos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele continue derramando sobre você graça e misericórdia todos os dias.